Você quem está no dia a dia do nosso trabalho, né, comissão técnica, jogadores, né, o Luiz, a gente sabe que o Luiz é um ponto de desequilíbrio, né? Então a gente está querendo que ele fique aí conosco até o final da temporada e para fazer isso que ele sabe fazer, o que fez aqui de hoje, né? As coisas estão se encaixando, ele está se entregando, né? Nunca faltou falta de empenho ao Luiz e hoje foi coroado hoje, né? Fazendo gols, e dentro, ele como toda a equipe, principalmente no segundo tempo, a equipe jogou muito bem e a gente espera que no domingo, né, ele possa dar esse mesmo retorno e a gente possa jogar contra o Atlético Mineiro da forma como a gente fez o segundo tempo hoje. Ney, são dois assuntos envolvendo o mesmo jogador. Primeiro, eu queria que você falasse se é possível taticamente a formação com o Luiz Fabiano e com o Aloísio funcionar bem, como aconteceu no segundo tempo de hoje. E depois peço, por favor, que você fale sobre a entrega do Aloísio. Teve a lesão no ombro, o médico até sugeriu que ele saísse, mas ele ficou em campo. O Luiz, a característica do Aloísio é essa, né? Um jogador guerreiro. Hoje, para a nossa equipe ajustar no segundo tempo, a entrada dele e do Maico foram determinantes para a gente. O Maico, primeiramente, para a gente ganhar o setor do meio de campo. E o Aloísio, para a gente ajustar a nossa marcação, pressão, não deixar o Vasco sair jogando. No primeiro tempo, o Vasco teve muita liberdade. A gente perdeu o setor do meio de campo. Com a entrada do Maico, a gente conseguiu isso. E a gente veio para o jogo com a proposta de fazer uma marcação, pressão, e a gente não conseguiu fazer isso. A entrada do Aloísio, com o novo posicionamento da equipe, jogando ele e o Luiz Fabiano junto, a gente conseguiu fazer esse ajuste. E hoje, né, pelo segundo tempo feito, né, deu para ver que dá para jogar os dois, né, como a gente jogou na primeira partida da Libertadores aqui dentro do Morumbi. Pena que não teve como jogar mais tempo, porque em alguns momentos, quando o Aloísio estava jogando, o Luiz Fabiano estava suspenso. E quando voltou, o Aloísio lesionado, né? Mas deu mostra hoje que é uma formação interessante de dois jogadores que sabem finalizar, né? E a participação dos dois hoje mais avançados, né, foi determinante para a nossa vitória e os gols que a gente conseguiu de 5 gols. Né? Bem, Franco, o Luiz Fabiano deu uma entrevista para a gente na saída do jogo, dizendo falando sobre a situação dele, que logo depois que o São Paulo foi eliminado, foi questionado, foi colocado até à venda pelo presidente Juvenal Juvencio, ele fez um pequeno desabafo sobre a posição dele no time. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, a gente já vem discutindo essa questão do Luiz há algum tempo, né? Desde o jogo amistoso lá na Londrina, a história é a mesma. É um jogador que a gente tem conversado, eu tenho colocado para vocês que eu, como treinador, todos os pedidos que eu tenho feito ao Luiz, tanto em treinamento como em concentração, ir para um jogo amistoso em Londrina e agora também no jogo contra a Ponte Preta, ele tem se entregado, né? E no meu ver as coisas estão se ajustando, né? Então de repente foi só um desabafo no jogo de hoje, né? E a gente espera que no domingo ele possa estar com essa mesma disposição de jogo como ele esteve hoje diante do Vasco. Ney, muito experiente, o Rogério Ceni, já tricampeão brasileiro, falou que mesmo você não tendo o melhor time do campeonato, você pode ganhar o campeonato brasileiro. Para isso, tem que ter entrega nos 38 jogos. Você concorda com o seu capitão? E a outra pergunta, te frustrou a atuação hoje do Rony? Eu concordo com o Rogério, inclusive isso tem sido temas nossos internos, né, que para você ser campeão de um campeonato brasileiro, além da qualidade técnica dos atletas de treinamento, você tem que ter muita entrega, principalmente nos jogos, né? E hoje a gente viu isso nos 2 jogos nossos, no jogo contra a Ponte Preta, que é uma equipe muito difícil de ser batida. A Ponte Preta é uma equipe que vai ganhar muitos pontos nesse campeonato, principalmente dentro de casa. E a gente só ganhou aquele jogo lá porque teve muita entrega. O jogo de hoje, o primeiro tempo, é um primeiro tempo para ser esquecido. Logicamente não é a forma como a gente quer jogar o nosso campeonato. Se a gente jogar o Campeonato Brasileiro da forma como a gente jogou o primeiro tempo hoje, a gente está fadado ao insucesso.
se a gente jogar da forma como jogou o segundo tempo, com todo mundo envolvido com o jogo, sem posse de bola, o time bem posicionado para marcar e com a posse de bola, com toques rápidos, com jogadores técnicos que a gente tem, a nossa equipe entra aí no hall daquelas equipes em condições de título, né? A questão do Rony, é um jogador que fez a sua estreia hoje perante a torcida no Morumbi. É um jogador que ele foi um pouco sacrificado pelo nosso posicionamento do setor do meio de campo, né? Se ele continuasse no jogo com a entrada do Michael, talvez ele cresceria também de produção quando cresceu todos os jogadores do segundo tempo, né? Mas ali para a entrada do Michael, a gente tinha que optar pela saída de um atleta e optei pela permanência do Oswaldo e dessa forma eu tirei o Rony. Mas a forma como a equipe jogou no segundo tempo, se o Rony estivesse dentro desse contexto também, com certeza ele faria um bom segundo tempo também. Ney, aqui O que a gente sempre espera do Luiz é isso. E o que a gente sempre espera do Lúcio é a partida que ele fez hoje também, com segurança, líder, cobrando os colegas, trocando informação, né, ou informações com os jogadores que estão próximos ali. Então, nós estamos falando de 2 jogadores hoje que jogaram muito bem. Avalio que a nossa equipe toda, o segundo tempo, todos os jogadores que ficaram em campo jogaram bem. O Paulo Miranda fez uma baita de uma partida, hoje jogando de zagueiro pelo lado esquerdo também. Para mim foi um dos melhores jogadores dentro de campo. O Rodrigo Caio jogou muito, o Denilson cresceu muito no segundo tempo, errou muito no primeiro tempo, mas cresceu muito no segundo tempo. Então, eu acho que no segundo tempo, além da equipe se ajustar coletivamente, individualmente todos os jogadores foram bem. Ney, você falou a respeito do Paulo Miranda, ele tem alguma chance de permanecer pelo bom futebol que teve? E a segunda pergunta é, você prefere pegar um Atlético Mineiro classificado na Libertadores, motivadíssimo, chegando a uma semifinal, ou um Atlético Mineiro para baixo, depois de uma eliminação na Libertadores domingo? É uma resposta difícil. O histórico do Atlético dentro da Independência, até pela vantagem que o Atlético adquiriu no primeiro confronto, eu acho que a gente está preparando para pegar o Atlético empolgado da forma como está. A possibilidade do Atlético passar amanhã, né, o índice de aproveitamento aliado ao índice de aproveitamento que o Atlético tem em Independência, a probabilidade de classificar é muito grande. Então a gente está esperando um Atlético dessa forma e a gente tentar acertar nossa equipe, né, para conseguir. Esse ano a gente já teve 2 vezes lá, perdemos as 2 vezes e a última vez perdemos muito mal, né, com um futebol muito abaixo do que a gente poderia jogar. Estamos em uma outra competição, em um outro momento, né? Amanhã a tendência é a gente olhar todos os jornais, mesmo sendo apenas 2 rodadas do campeonato, a tendência é a gente olhar, ver o São Paulo em primeiro lugar na tabela. Isso já começa a trazer uma autoconfiança para os atletas numa outra competição. Então a gente vai trabalhar nessa linha. O Paulo Miranda, pelo futebol que ele jogou hoje, eu acho que a gente tem que pautar sempre em desempenho, né? Então hoje ele fez uma excelente partida. E logicamente que pode ser, em determinado momento, ser confirmado aí como titular da equipe. Com certeza o próximo jogo já joga como titular. Se ele se apresentar amanhã bem, não tiver nenhum imprevisto, né? Com certeza já está escalado para o próximo jogo contra o Atlético. Ney, 2 também. Existe sempre uma conversa que alguns atletas rendem melhor entrando com a partida em andamento, no segundo tempo, enfim. Você acredita que é o caso do Aloísio? E a segunda, Reinaldo, lateral esquerdo, que jogou no Sport nesse primeiro semestre, diz que está muito perto aqui do Morumbi, pode chegar inclusive nessa semana. Você foi consultado, conversou com a diretoria sobre esse atleta? Bom, em relação ao Aloísio já fez algumas partidas conosco, jogando, iniciando o jogo e jogou bem, né? Então, eu acho que esse caso ele não se aplica, né, ao Aloísio. Eu acho que sim, na história do futebol, nós temos na história, principalmente do futebol brasileiro, alguns jogadores que foram taxados e viveram a carreira dessa forma, né, entrando sempre no segundo tempo, né, mas o Aloísio eu acho que não se enquadra, né, nesse perfil. Em relação ao Reinaldo, né, eu vou trabalhar naquela linha
que a gente tem conversado com vocês durante a semana. Realmente é um jogador que eu vi jogar pelo Paulista, né, em um determinado momento, ele chamou a atenção, depois foi para o esporte, né, e a gente já teve um tempo para trás aí que a gente já conversou sobre esse jogador internamente, mas eu não sei se realmente existe essa possibilidade de vinda de jogador para o São Paulo. Ney, ontem, lá no CT de Cotia, você treinou muito, durante um bom tempo, o posicionamento da bola parada, tanto ofensivamente, tanto para a defesa. E hoje deu muito certo, né? Saíram 2 gols praticamente de bola parada. O sistema defensivo se postou do jeito que você testou ontem. Dá para dizer que o São Paulo, o seu elenco assimilou de vez o seu trabalho? No defensivo a gente teve apenas um erro no primeiro tempo. Como a gente errou muito no primeiro tempo, a gente teve a primeira bola, a falta lateral do Vasco, ela passou direto e quase que ela entrou. Depois a equipe se ajustou, muito em cima dos treinamentos. Os gols marcados, a gente enfatizou muito, desde a semana passada a gente está enfatizando muito esse trabalhinho de bola parada ofensivamente. Já saiu um gol na Ponte Preta e hoje 2 gols oriundos, né, da jogada. Então eu tenho falado com os nossos jogadores que a nossa equipe tem um potencial muito grande nesse tipo de jogada. Temos bons batedores e temos bons jogadores que atacam bem essa bola. Entre esses jogadores, né, além do Lúcio, do Paulo e do Luiz Fabiano, né, tem um potencial muito grande com o Rodrigo Caio também, né? Então, para esse jogo específico, a gente trabalhou algumas jogadas com o Rodrigo Caio. E no final agora, inclusive, até quase saiu, né, o 6º gol com a jogada dele. Então foi uma jogada bem trabalhada que a gente fez no treinamento e que a gente viu na prática hoje. Deu certo. Ney, Paulo Autuori, quando voltou para o Brasil, do Catar, ele deu a seguinte declaração: nossos treinadores ficaram para trás em relação aos técnicos da Europa, né? Você concorda com isso, que vocês profissionais ficaram para trás em relação a isso? E até hoje no confronto 5-1 para você em relação a ele. E uma outra questão, para o jogador brasileiro evoluir, ele tem que ir embora mesmo ou pode evoluir no Campeonato Brasileiro aqui? Não, eu acho que não. Eu acho que tudo quando você generaliza, né, está fadado a ter erro. Então, eu concordo com o conceito que o Paulo quis dizer, né, mas eu avalio que no futebol brasileiro tem muitos treinadores no mesmo nível, né, que Mourinho, que Guardiola, só que lá quando ganha a repercussão deles é internacional, né, aqui não sai do nosso quintal da América do Sul, né? Então isso é claro para mim, né? Acredito que essa história também de ter que sair para melhorar taticamente, em alguns momentos isso é muito forçado, né? E o jogador brasileiro, quando vai, ele compra essa ideia, em alguns momentos joga aqui taticamente, alguns treinadores cobram isso deles, eles aprendem a jogar taticamente, só como que pegou, é moda hoje, qualquer um que sai volta falando que evoluiu taticamente, mas nós temos muitos bons treinadores no futebol brasileiro. Agora, Ney, sua direita. O Paulo Autuori disse do outro lado que depois que o Vasco da Gama tomou o primeiro gol, baixou a cabeça e sentiu. Foi mais pelo ímpeto do São Paulo, na sua opinião, se realmente sentiu esse gol, né? Você sente também o adversário, e se na sequência este é o São Paulo para você, esse São Paulo do segundo tempo, durante essa jornada aí dura que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a referência nossa para o Campeonato Brasileiro, principalmente jogo dentro de casa, é o segundo tempo. A gente encaixou a marcação, não deixou o adversário sair jogando, fizemos uma marcação alta. Pode ser que o primeiro gol o Vasco possa ter sentido, sim, né? É difícil, na realidade eu analisei mais a minha equipe, que conseguiu se ajustar no segundo tempo na parte tática. A equipe começou a jogar bem posicionada e aí nós ganhamos o setor do meio de campo. Não sei se os outros 4 gols, né, que a gente fez, tem muita referência só ao primeiro gol sofrido pelo Vasco, mas tem sentido sim, em alguns momentos algumas equipes conseguem controlar o jogo, tomam o gol, né, e pode ter tido sim uma influência no placar final. O Denilson disse hoje que acha que não fica, porque ainda ninguém falou com ele sobre a situação dele. Essa é uma situação que te preocupa? Essa indefinição do jogador? Eu já coloquei essa questão do Denilson, né, para vocês, publicamente, para a diretoria, para o atleta, né? A gente espera, né, até para o bem do nosso grupo, definir a situação do Denilson o mais rápido possível.